Duru diz a Zeynep que também ama a Turna e quer que ela fique para ter uma vida melhor, mas teme que ela seja presa. Duru dá a ideia de Turna ir à delegacia e dizer que está perdida, então tudo ficaria resolvido e eles não poderiam fazer nada, não poderiam prendê-la. Zeynep diz que o seu medo não é esse, não tem nenhum medo de ser presa. O que não quer é que a Turna volte para aquele inferno de novo. Zeynep diz que está com medo de não poder ver a Turna de novo. Duru pergunta se Zeynep lembra do momento em que a sua verdadeira mãe a abandonou. Zeynep diz que não e conta que viu a mãe 24 anos depois. Duru pergunta como que ela se sentiu. Zeynep diz que não sabe, se sentiu estranha. Talvez seja pelo vínculo de sangue que elas têm, mas é claro que não é amor, mas também não é ódio. Zeynep diz que às vezes fica pensando se a mãe delas, se por acaso, ela ficou brava quando a viu com aquela mulher. E às vezes pensa se a Turna poderia amar a Sully mais do que a ama. Turna escuta o que Zeynep acabou de dizer para Duru. Se aproxima dela e diz: Eu amo muito mais você, mãe. É você que eu amo mais. Eu só tenho uma mãe na vida, e é você, mais ninguém. Feliz e emocionada, Zeynep diz que também a ama muito e a abraça. Com o dinheiro que Gonu deu para Sully, ela passou a noite em um hotel e sai, logo pela manhã. Turna está com medo de que Zeynep saia e tenta segurá-la em casa, dizendo que quer mostrar um desenho para ela, depois a sua tartaruga. Zeynep promete que vai ver tudo quando chegar, pede para lhe dar um beijo e vai saindo. Desesperada, Turna segura a perna dela e pede para ela não ir embora. Zeynep pede para ela não chorar, diz que vai e volta já já. Turna pede para ela não ir porque a polícia pode prendê-la. Zeynep diz que não vão prendê-la, ela só vai dar uma declaração e volta. Elas não podem chamar a atenção da polícia até saírem daquele lugar e pede para ela abraçar forte a mamãe. Zeynep diz: Turna, eu te amo muito, você sabe, né? Não esquece isso nunca. Turna diz que também a ama muito. Duru presencia tudo em silêncio e chora. Zeynep sorri para a Turna e sai. A senhora Zeynep pergunta a Gonu quando que ela vai dizer por que matou ele. Ela pede para Gonu lhe dizer se o filho a chamou antes de morrer, se esperava que a mãe fosse salvar a vida dele. Gonu sai da loja chorando, arrasada. Sully chega nesse momento e pergunta por que ela está chorando. Gonu não responde. Sully diz para entrarem, ela vai ficar com frio assim e pede para ela não chorar. Carride conversa com a mãe de Mert sobre Gance e ele. Serap diz que infelizmente só agora soube da gravidez da Gance. Isso não é uma brincadeira de criança e elas têm que dar um jeito nisso. Serap diz que como Carride sabe, eles têm um grande círculo de contato da família e não pode explicar esse término para as pessoas 3 dias antes do casamento. Eles vão se casar e se for preciso, eles se separam depois. Carride pergunta se ela sabe por que eles estão terminando. Serap diz que provavelmente é pelas frescuras que a Gance tem. Carride diz que Gance devolveu o anel para Mert porque ele quis que a sua filha interrompesse a gravidez. Serap pergunta por que o filho faria uma coisa dessas. Carride diz que talvez o bebê esteja doente e a Gance quer ter esse bebê, mas o Mert disse que não queria. Serap diz que nesse caso o seu filho está totalmente certo e elas podem evitar esse término se as suas famílias se unirem. Carride diz que infelizmente elas têm visões diferentes sobre aquele assunto e infelizmente não conseguem entender nenhum deles. Serap diz que se é isso que ela quer, não vai incomodá-la mais então, e vai embora. Sozinha no quarto, Turna pede a Deus para não deixar que nada de ruim aconteça com a sua mãe, porque ela é uma pessoa muito boa, que não deixa a polícia prender ela. Zeynep chega à delegacia para falar com Sinan. Sinan fala sobre o ataque que aconteceu em Sendiocoy e diz que ela deve saber. Zeynep diz que acha que sim. Sinan pergunta de onde ela conhece Sendiz e o diz. Zeynep diz que na verdade não dá para dizer que se conhecem. Sinan diz que não entende. O número dela está agendado no celular dele como professora Zeynep. Zeynep diz que quando ele disse Sendiz e o diz, ela não lembrava quem era, mas há pouco tempo era professora substituta em Bandirma e deve ser isso. Sinan pergunta se ela não teve contato com ele desde que chegou a Istambul. Zeynep diz que conversaram um pouco. Quando chegaram em Istambul, ele disse que estava procurando trabalho e pediu ajuda. Sinan pergunta se ela sabe do que esse homem trabalha. Zeynep diz que não sabe. Sinan pergunta se Sendiz falou de trabalho quando ligou para ela algumas horas antes do incidente,
porque segundo os registros, umas horas antes do incidente, ele falou com ela. Zeynep diz que sim, que ele perguntou sobre trabalho. Sinan fica atento em cada gesto dela. Ele diz que tá bom e agradece por ter ido àquela hora. Zeynep pergunta se é só isso. Sinan pergunta se ela não vai sair de Istambul por esses dias, porque talvez possam precisar da declaração dela de novo. Zeynep diz que não, tá bom. Dá bom dia e vai saindo. Sinan a chama e diz: Senhora Zeynep, mande lembranças à sua mãe, de minha parte. Zeynep diz que manda sim e sai. O policial informa Sinan que a senhora Zeynep não tem marido. Segundo os registros, ela nunca se casou. Sinan pergunta pela filha dela, a Turna. O policial diz que isso também é meio estranho. Ela não tem nenhuma filha registrada com o sobrenome dela. Ou seja, segundo os registros, não tem ninguém chamada Turna Gunes. Sinan diz para ele avisá-lo se encontrar algo sobre elas. Ele fica muito intrigado. Sule pergunta a Gonu se pode ficar com ela por uns dias. Ela diz que o seu marido está no hospital, em coma, muito mal, e não tem dinheiro e nem para onde ir. Gonu diz que claro, tudo bem. Gonu diz para Sule ir lá para cima descansar, que ela vai arrumar a loja e depois vai ficar com ela. Sule vai para casa. A senhora Zeynep parece estar dormindo. Gonu liga para Zeynep e diz que a Sule está ali. Zeynep pergunta por quê. Gonu diz que Sule não tem para onde ir, está ferida e ela não pôde dizer não quando ela pediu ajuda. Zeynep diz que entende e pergunta se ela perguntou sobre a Turna. Gonu diz que não, e é melhor elas não irem lá, porque assim evitam conflitos. Zeynep diz que tá bom e a agradece por avisar. A diretora da escola liga para Zeynep e diz que precisam conversar sobre a ausência de Turna. Zeynep diz que daqui uma hora vai para a escola. Ramo chega à casa de Gansi com o carro de Carrid arrumado. Contente, Gansi diz que o carro tá que nem novo e a mãe não vai nem perceber. Ela o agradece e se apresenta. O rapaz diz que se chama Ramo. Carrid aparece nesse momento e pergunta o que está acontecendo ali. Quem é o rapaz? Gansi diz que é seu amigo, o Ramo. Ao ver o carro, Carrid pensa que o motorista o trouxe da revisão e pergunta onde que ele está. Gansi diz que não sabe, que ele deve estar por aí. Carrid diz que está muito frio e entra. Gansi se despede de Ramo e diz que ele já tem o seu telefone. Ramo diz que vai ligar para ela e vai embora. A senhora Zeynep se sente mal e Gonu e Sule a ajudam, mas ela se recusa a aceitar qualquer coisa que Gonu lhe dê. Gonu então pede para Sule dar para ela e ela pega. Irritada, Gonu diz para a senhora parar com isso e se afasta. Sule pergunta a Gonu quem é aquela mulher. Gonu diz que é sua sogra. Sule pergunta o que aconteceu entre elas para que a senhora não aceite nada da mão dela. Gonu diz: eu matei o filho dela. Sule fica chocada. Ali e Sarp estão na casa de Zeynep. Duru dá uma olhada para ele. Sarp fica morrendo de ciúmes. Turna está na janela e vê Zeynep chegando. Muito feliz, ela diz que a mãe chegou, corre para a porta e a recebe com um abraço cheio de amor. Zeynep diz que levou uma surpresa para ela e espera que ela goste. Turna diz que vai gostar sim e depois diz: mãe, eu te amo muito. Zeynep diz que também a ama muito e pede para ela ir com Duru abrir o presente. Ao ficar sozinha com Ali, Zeynep diz a ele que na verdade nem lembra o que disse exatamente. Estava tão nervosa, era como se o delegado já soubesse de tudo, mas tentava fazer ela confessar. Ali diz que é bem normal ela se sentir desse jeito. Não é fácil ser interrogada pelo Sinan. Ali diz que com certeza Sinan não vai descansar até encontrar a menina, e é por isso que ela ainda tem que ter muito cuidado. Sarp diz a Duru que viu o jeito dela com Ali. Duru diz que ele está obcecado com o senhor Ali. Sarp diz que vê que ela está o chamando de senhor de novo. Duru diz que já chega, que sempre o chamou assim. E se ele quiser fazer o estágio em outro lugar, que faça então. Ela já decidiu que vai fazer lá no jornal do senhor Ali. Zeynep diz que como se não bastasse, ligaram para ela da escola da Turna hoje e disseram que a Secretaria de Educação pode denunciar a família por causa dessas faltas. Zeynep diz a Ali que o tempo delas está acabando. Elas têm que ir embora o mais rápido possível. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário da novela Mãe. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.